Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life, como sempre com pessoas incríveis. Hoje eu vou conversar com uma convidada muito especial, doutora Isabela Lombardi. Ela tem um currículo bem vasto. Ela é médica, com pós-graduada em nutrologia pela USP, especialista em emagrecimento, metabolismo e composição corporal, com atuação voltada à promoção da saúde e qualidade de vida. Além da rotina clínica e hospitalar, ela exerce um papel importante na saúde pública, como superintendente médica da Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti. Ela está à frente da clínica Lombardi Saúde e realiza acompanhamento individualizado para pacientes que buscam cada vez mais a questão da beleza e do bem-estar. Vamos conversar com ela? Roda a vinheta. Aqui é Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Isabela, é um prazer ter você aqui no nosso podcast, Pod Life, para falar um pouquinho da sua trajetória, uma trajetória bacana, bem extensa e brilhante, né? Com muito foco tanto na saúde pública como também na parte de estética, emagrecimento, acho que isso é muito importante. Para a gente começar, eu queria saber um pouquinho dessa história. Vamos lá, primeiro quero agradecer, ao Pod Life, a você. É uma oportunidade estar aqui falando a respeito de um tema tão importante que é a saúde, né? Então, a minha trajetória na medicina, ela na verdade foi desafiadora, né? Eu venho de uma família onde não tem profissionais médicos, né? E eu queria ser aeromoça antes de ser médica. Eu resolvi, de fato, escolher a profissão da área da saúde no meu ensino médio, quando eu li um livro chamado Pat Adams, O Amor é Contagioso, que contava a história lá daquele filme, do palhaço, enfim, e de como os relacionamentos dentro da área da saúde mudavam a vida das pessoas. E a partir dali, eu decidi que eu ia querer ser médica. Mas foi desafiador porque eu vim de um contexto familiar, de uma família humilde, que de fato não tinha nenhum profissional, estudei em escolas públicas, então foi desde o início uma trajetória com assim, muito foco e muita força de vontade para que eu conseguisse hoje estar aqui tendo essa oportunidade e exercer a profissão que eu exerço hoje. E essa área de medicina você escolheu por algum propósito ou foi realmente porque você leu esse livro e você enxergou algo que seria? Me explica um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer que para você ser bom médico, você tem que gostar de seres humanos, senão você vira um bom cientista, né? Muito bom cientificamente, tecnicamente, mas de fato você, com o exercício da medicina baseado nos pilares aí da humanidade, de empatia, de olhar para o outro, de entender o que se passa com o outro, você tem taxas de sucesso maiores nos tratamentos dos pacientes. Então, o meu envolvimento com a medicina, ele veio muito também de uma vontade de realmente visualizar mudança na vida das pessoas. Então, quando você está numa emergência e entra um paciente que está com dor, que está adoecido, você dá um diagnóstico correto, você prescreve uma medicação que às vezes tira aquela pessoa de um risco de evoluir com uma doença que poderia se agravar, perder funcionalidade. De fato, eu consigo visualizar na medicina uma mudança concreta na vida das pessoas, tanto no ambulatório como na emergência e agora com a gestão pública de saúde também. O médico ele sempre foi mais focado ao paciente, né? E você está em duas frentes de gestão. A gestão, tanto na gestão pública, né? Onde você consegue direcionar os cuidados para a população, e você agora está à frente de uma clínica que você comanda, que está no empreendedorismo também, não é? São focos que geralmente alguns médicos não têm, isso não tem na carreira, na faculdade, não é? Geralmente não é o foco principal. Por que você buscou essa questão abrir uma clínica? O que você deslumbrou? Vamos lá. Por mais que a gente exerça
um trabalho de cuidado dentro do hospital, esse cuidado é sempre voltado para tratar a doença. E depois que eu fui me especializar, fui para São Paulo, entendi como que a nutrologia atuava, eu percebi que existe um cuidado antes de que essa doença se agrave e essa pessoa pare no hospital. Sim. Então, na realidade, a motivação de abrir a clínica e de atuar nessa área é, na realidade, fazer um cuidado que ele antecede as pessoas que hoje buscam uma emergência ou acabam se hospitalizando, porque existem maneiras de cuidar e de falar de saúde antes de que essa saúde seja afetada por uma doença de fato. E é aí que a nutrologia vai atuar. Então, hoje, se a gente for parar para observar, o Brasil, o último censo do IBGE, a gente tem aí 213 milhões de pessoas aproximadamente dentro do país. 30% dessas pessoas são obesas. Quer dizer que eu estou falando de mais de 50 milhões de pessoas estão obesas. E obesidade é uma doença, assim como hipertensão. Então, hoje, com o advento das canetas emagrecedoras e dos tratamentos, né, que estão oportunizando aí a gente tratar a obesidade de uma maneira diferente, as pessoas falam assim, com Mounjaro é fácil. Uhum. Mas você fala para o hipertenso, com losartano é fácil. Você não fala. Obesidade é uma doença. Sim. E obesidade é uma doença que gera outras doenças. Então, 90% dos pacientes diabéticos são obesos. Nossa. Obesidade é uma doença que vai gerar hipertensão, vai gerar diabetes. A diabetes gera doença renal crônica, pode aumentar em taxas significativas a chance do meu paciente infartar. Então, a minha primeira frente de atuação, ela foi dentro do hospital. Então, eu recebi o paciente que infartou, que teve AVC, ou que estava com pico de pressão, ou, enfim, estava com alguma doença infecciosa. E aí, você começa a ter contato com como essas doenças mudam a vida das pessoas. O paciente que antes andava e falava, entra com AVC e para de andar, para de falar. E muitas vezes é o homem que sustentava a sua família, a sua casa. Então, as doenças já estabelecidas, elas têm uma causa. E essa causa, ela pode ser tratada no consultório. E, às vezes, eu consigo tratar a causa antes que, de fato, eu tenha o que a gente chama de lesão de órgão-alvo. Então, assim, a busca do consultório foi porque eu consegui entender que eu tinha uma atuação ali na emergência que ia tirar o paciente, às vezes, de ter uma sequela pior ou de vir a óbito. Mas e o que antecedia isso? E aí eu comecei a ter essa visão quando eu atuei na atenção primária, né? No meu período das clínicas da família, porque aí você tem todo um manual do Ministério da Saúde que te orienta como tratar o hipertenso, o diabético. E aí, quanto mais você estuda, mais você vai vendo que a coisa é sensacional. O corpo é uma máquina perfeita, que foi feita para funcionar de maneira equilibrada. Uhum. E aí a gente tem, claro, os desafios do SUS, né? A gente está na gestão pública, a gente consegue perceber isso, né? São muitas pessoas, as pessoas estão cada vez mais adoecidas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doença renal crônica. Então, assim, existe o tratamento dessas doenças. Então, eu entendi que tem o tratamento do paciente que chegou com AVC, o que eu poderia tratar antes desse cara ter o AVC e o que eu posso tratar antes dele virar diabético, hipertenso, que são as mudanças de estilo de vida, que é o que a gente pratica hoje no consultório. Ou tratar a obesidade antes que ele vire diabético ou hipertenso. Então, assim, na verdade, foi uma cadeia. Eu comecei lá na consequência do problema e fui buscando entender por que isso acontece. Porque a taxa de hipertensão e diabetes está altíssima. E como é que a gente consegue melhorar isso? E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho mesmo no consultório, que é um trabalho muito de prevenção e qualidade de vida. Sim. E você vê as pessoas que procuram a sua clínica, você verifica muitos erros dessa população que busca o emagrecimento? Quais são os principais erros em que você logo enxerga e fica preocupada com isso? A gente está na era das canetas emagrecedoras, né? Sim. E, assim, o uso de medicamentos, porque quando eu falo de tizepartida, que é o nome comercial do Mounjaro, quando eu falo de semaglutida, que o nome comercial é o Wegovy, o Ozempic, eu estou falando de medicações, né? Se você for olhar o perfil populacional, há alguns anos atrás o pessoal não queria tomar vacina, entende? Hoje as pessoas se injetam sem nenhum tipo de orientação médica, profissional, sem realizar exame,
medicamentos que muitas vezes eles não conseguem nem distinguir a procedência. Então, hoje, assim, o maior erro, e eu tenho pacientes que acompanham comigo, e eu tenho os pacientes que começaram sozinhos e depois entendem que algo muda e precisam buscar orientação médica. Então, o maior erro que eu vejo hoje é o uso, a banalização, o uso indiscriminado de medicamentos. O Mounjaro, a tisapartida, é um medicamento para tratar obesidade. Então, tem pessoas que não são obesas que querem utilizar a medicação. Claro, se eu tenho um paciente com sobrepeso, com doença estabelecida, hipertenso, diabético, ele tem indicação de fazer. Mas qual é a consequência disso? Qual é o maior erro de usar essa medicação sem nenhum tipo de acompanhamento? Você emagrece muito rápido. Toda vez que uma pessoa emagrece muito rápido, ela está indo de encontro a um mecanismo natural do nosso corpo. O corpo foi feito, Ricardo, para a gente sobreviver. Na realidade, a gente se submete a rotinas estressantes, desequilibra todo o nosso funcionamento do organismo. Mas se o corpo foi feito para você sobreviver, entenda, ele não sabe se parou de entrar comida porque você fez dieta, ou porque você tomou Mounjaro, ou porque estourou a Terceira Guerra Mundial. E acabou a comida que tinha para vender. Ele não sabe. Só que a comida parou de chegar, ponto. Ele vai queimar a gordura? Vai. Mas a gordura é o seu estoque de energia para que você sobreviva. Ela foi criada para isso. E aí, o que acontece? Se eu faço um emagrecimento muito rápido, porque eu estou com uma restrição muito importante, eu não estou acompanhado por um profissional, eu tendo a perder gordura, mas não toda, porque o corpo não vai gastar a sua reserva de energia que você tem para sobreviver. Então, eu perdi a gordura, mas eu começo a queimar músculo. E aí que entra o grande problema do uso indiscriminado das canetas emagrecedoras. Se eu perco massa muscular, eu estou colocando o meu paciente num estado nutricional inadequado, eu estou colocando ele com um estado imunossuprimido e eu estou colocando ele com menos qualidade de vida. Hoje, o que define se um paciente sai andando de um CTI ou se ele sai acamado é quanto de massa muscular ele tinha quando ele entrou. Então, a perda da massa magra, ela vai trazer inúmeras consequências metabólicas para o meu paciente, mas, além disso, ela vai fazer com que esse cara reganhe o peso todo quando ele para a medicação. A diferença do paciente da bariátrica para o paciente que está com as canetas é que o paciente da bariátrica ele não tem muitas opções. A restrição é imposta a ele pelo período pós-operatório. Ele tem que seguir os 50 ml no copinho de 1 em 1 hora e ele sabe que ele vai perder massa magra, mas ele também sabe que ele consegue recuperar ao longo ali daquele primeiro ano de tratamento, fazendo exercício físico. O paciente da tisapartida, ele está escolhendo uma restrição que ele não deveria fazer, perdendo massa muscular e depois a coisa torna-se cada vez mais complicada, porque você reganha todo o peso e aí quando você vai retratar esse paciente, ele tinha menos músculo do que ele tinha quando ele começou a fazer a medicação. Aí complica muito mais, né? E qual é o limite que você vê, né? Porque eu também atuo também na área de estética e a gente observa às vezes que a pessoa não tem um certo senso, né? Aonde pode chegar, né? Algumas pessoas querem passar dos seus limites e, como você mesmo falou, tem pessoas que já são magras, né? E querem ficar mais magras e às vezes não tem nenhum critério. Como que você enxerga isso? Qual o limite de cada um? A gente avalia muito a composição corporal do paciente. Sim. Então, hoje, eu falo para os meus pacientes que eu tenho que dar alta para eles. Quer dizer que eu sou uma boa médica se eu der alta para você do seu tratamento. Se você fica para sempre sendo submetido ao mesmo mecanismo de tratamento, entenda, a obesidade é uma doença crônica, só que você muda as estratégias de tratamento ao longo das fases em que esse paciente está. Porque você quer que ele deixe de ser obeso. Então, quando ele está obeso, ele tem um tipo de estratégia para ser utilizada e quando ele deixou de ser obeso, está no sobrepeso, você vai usar outras estratégias para que ele permaneça aí ganhando qualidade de vida. Então, quando a gente precisa limitar ou quando a gente precisa condicionar um equilíbrio a esse processo, eu vou olhar a composição corporal do paciente. Qual é o meu objetivo? Primeiro, o paciente tem que sair do status de obesidade. Ele tem que estar pelo menos no sobrepeso. Esse IMC tem que diminuir ao ponto de eu falar assim, você hoje não é mais obeso. Segundo, a composição corporal dele tem que ser majoritariamente de massa muscular. Então, ao longo desse processo de emagrecimento, a gente vai bolando estratégias para que ele consiga ter mais músculo do que gordura na composição corporal. E aí, eu consigo fazer com que esse paciente tenha menos chance de reganhar o peso dele se ele mantiver os hábitos de vida saudáveis.
Então, assim, é muito individualizado. Uhum. Mas uma coisa que é universal é sair da obesidade. Por isso que quem já não é obeso, por que vai começar a usar a medicação? Sim. Acaba que perde massa magra e faz o efeito contrário. Sim. Se eu quero ganhar massa muscular, se eu quero manter um corpo saudável, eu não posso perder um tecido que é tão precioso para o nosso metabolismo, que é o músculo. Sim. Então, assim, eu vou individualizar aquele paciente, olhar para ele, mas por isso a bioimpedância é muito importante nesse processo. Para eu dizer assim, ó, você está na hora de parar, ó, está na hora da gente mudar a estratégia. Eu preciso avaliar a composição corporal. E aí a gente tem um marco. Quando você começa, eu faço a bioimpedância e a gente avalia, ó, você tem 50% de gordura. Você vai perdendo isso ao longo do processo e a gente quer que você ganhe mais massa magra. Então, assim, não é pela estética, é muito pela saúde do paciente e pela composição corporal que esse paciente tem. Sim. Tem uma questão que muitas pessoas falam, é que as canetas emagrecedoras, ela tem é parecido com uma pessoa que fez bariátrica. Como eu sou bariátrico, né? Tem a questão do dumping, né? Que é muito comum quem é bariátrico e eu tenho esse problema até hoje, né? Apesar de bastante tempo que eu fiz a cirurgia. A pessoa que utiliza a caneta emagrecedora, ela tem um efeito colateral semelhante? Como é que funciona isso no dia a dia? Porque muitas pessoas relatam mal-estar inicialmente. Como é que você avalia isso e como é que você orienta? Vamos lá. Existem efeitos colaterais que são inerentes da medicação, né? Dependendo do tipo de medicação que você vai usar, você vai ter efeitos colaterais diferentes. As canetas emagrecedoras, os análogos de GLP-1, eles têm uma ação especificamente lá no receptor do GLP-1, que é uma incretina produzida no intestino. Qual é a ação dessa medicação? Ela vai fazer com que o meu paciente, lá no hipotálamo, lá dentro do cérebro, ele tenha uma sensação de saciedade modulada por uma via de sinalização hormonal. E, além disso, ela vai fazer com que tudo que você coma fique mais tempo no seu estômago, no seu intestino. Então, o que de fato acontece é que você fica com aquele alimento parado lá por mais tempo, a digestão lentifica, e aí você pode ficar um pouco mais nauseado, dependendo do que você coma. Você pode ter aí um certo desconforto intestinal. Ao paciente que já faz refluxo, acaba que reflui mais o conteúdo ácido do estômago. O paciente fica com aquela sensação de empanzinamento. Eu comi um pouquinho, parece que eu comi um montão. Ou como o trânsito está lentificado, pode ficar um pouco mais constipado, com uma dificuldade de evacuar. E tem aí uma via metabólica em que, se todo dia eu estou acostumada a de manhã comer 2 pães, na hora do meu almoço eu boto aquele prato de arroz com feijão, com uma linguicinha, batata frita, carne, e depois no café da tarde eu vou lá e como um bolo de chocolate com café, e na janta eu peço um iFood, um Outback ou qualquer coisa do tipo. Eu estou condicionando meu corpo a receber alimentos altamente inflamatórios, com uma carga de carboidratos, de açúcar, altíssima, e de repente eu tiro isso dele. Isso gera ali um estresse metabólico no corpo, que é um corpo que está acostumado a viver inflamado, a viver ali recebendo excessos de energia, e de repente eu tiro. Por isso que o paciente às vezes fica com uma fraqueza, uma dor muscular, né? Um mal-estar que não consegue ser muito bem definido, né? Estou com uma sensação estranha. Por quê? Porque você simplesmente tirou ali. É como se eu entregasse aqui, vamos pensar num equipamento. Eu estou entregando 220 volts, de repente eu boto 127. Caiu ali a quantidade de energia que você recebe ao longo do dia. Então, esses primeiros 15 dias com a medicação, passa por um período de adaptação, mas que isso termina. É uma coisa que tem início, meio e fim. Você depois consegue aí voltar a um status de equilíbrio no seu organismo e fazer com que a coisa funcione mais naturalmente. Vamos colocar isso dessa maneira. Então, Isabela, vou falar agora do nosso patrocinador do PodLife, tá? Que é o Montgean Smart Solution, que atua na geração de sobra no fluxo de caixa do seu negócio. É dinheiro na veia, através de diversas alternativas de redução de custo, proporcionando acesso a uma inteligência financeira e tributária. Possui profissionais especializados em negociação de dívidas com PGFN e bancos com êxito reconhecido através da experiência de 22 anos de atuação. Para começar a ver seu dinheiro sobrando, ligue para Jean Ferraz no DDD 21
98088-9101. Essa é a dica do PodLife hoje. Então, Isabela, a gente já está caminhando aqui já para o final, né? E essa tua trajetória na parte de estética é bem interessante. Dá para perceber o quanto você está focada aí na questão do emagrecimento. E quais são os seus principais desafios na sua clínica? O que você enxerga de mais complicado quando a pessoa chega lá, quer emagrecer? O que impacta? Vamos lá. Eu faço hoje o que eu acredito, tá, Ricardo? Sim. Então, tudo que acontece ali dentro é o que eu, de fato, estudei para entender e acredito no que eu faço. Eu faço hoje com muita certeza de que aquilo ali vai trazer bem, né, para a pessoa que eu estou atendendo. Então, eu entendo como maior desafio fazer com que o meu paciente entenda a situação em que ele está. Isso é um dom que o médico tem que ter. Porque não adianta eu falar para você que você está com resistência insulínica e que você precisa tomar glifagem. Eu vou ser apenas mais uma médica que te passou uma receita e falou que você tem um problema que você tem que resolver. Eu preciso que você entenda, de fato, o que está acontecendo com o seu corpo. Então, assim, a minha consulta é uma consulta que dura 1 hora. Porque eu preciso entender o que esse paciente faz. Qual é também o grau de entendimento que ele tem, porque eu preciso traduzir o meu conhecimento de uma maneira que você receba ele e se conscientize. O processo do tratamento da obesidade, ele não é exclusivamente medicamentoso. Ele cursa com mudança de estilo de vida. E mudar o estilo de vida depende da realidade de cada um. Eu tenho, por exemplo, pacientes que têm uma rotina de trabalho extenuante. Eu tenho paciente que a polícia ele acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar. Como é que eu vou falar para esse cara? Acorda 1 hora mais cedo e vai malhar. Não adianta, não é a realidade dele. Então, assim, meu maior desafio hoje é manter bons resultados entrando na rotina do meu paciente. Uhum. E isso leva tempo, leva uma escuta qualificada e leva a saber trazer uma comunicação que, de fato, faça o meu paciente aderir ao tratamento. Então, às vezes o paciente chega lá e fala assim, olha, eu faço uma refeição no dia e eu não consigo emagrecer. Isso é verdade. Porque ao longo do processo de emagrecimento desse cara, ele perdeu tanta massa magra que ele lentificou o metabolismo ao ponto de fazer uma refeição no dia e ficar com o mesmo peso. A estratégia para esse cara é diferente do cara que chegou lá e falou assim, Isabela, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, porque eu estou muito cansado e eu trabalho de home office. Para ele é uma coisa. Para o que faz uma refeição no dia e não consegue emagrecer, é outra coisa. Então, assim, meu maior desafio, de fato, é fazer o cara entender o estado em que ele está. Resistência insulínica, diabetes, por exemplo, é uma das coisas que eu acho mais difíceis de tratar na medicina. Não porque o tratamento seja muito complexo, mas porque você chega para mim sem sentir absolutamente nada, eu olho um papel, que é o seu exame, e falo para você que você está doente. Você não sente nada. E aí, de repente, eu te passo uma medicação que vai te dar dor abdominal, gases, enjoo, muitas vezes diarreia, muda o teu dia, a tua rotina, você fica com dificuldade de se alimentar. E aí, imagina, você nunca me viu na vida, você chegou lá com um pedaço de papel, eu falei assim, você está doente, toma isso aqui que você vai melhorar. E você começa a ter sintomas que você não tinha. Então, eu preciso que o paciente, de fato, entenda qual o risco de eu virar diabético. Diabetes é disparado a maior causa de doença renal crônica. E dos renais crônicos dialíticos, a maior causa é diabetes. Então, assim, eu quero que você trate a sua diabetes, por quê? Porque ela pode te deixar numa máquina de hemodiálise. E eu preciso fazer com que você entenda que só tomar medicação também não é o suficiente. Porque se você toma o remédio e come desenfreadamente e não ajusta a quantidade de carboidrato que você come, o que acontece? A dose da medicação daqui a pouco não é suficiente para equilibrar o nível de glicose que você tem no sangue. Então, assim, o maior desafio disparado é conscientizar o ser humano do estado em que ele está. Isso faz parte da atuação do médico. Mostrar para você o que você tem e o caminho que você tem que seguir para que você consiga alcançar a qualidade de vida. Isabela, ótimo. Acho que você deu aí uma aula aí para quem está nos assistindo. Isso é muito bom, a gente ter esse tipo de informação aqui no podcast, né? É um prazer enorme tê-la aqui para enriquecer o nosso episódio. Te agradeço muito, tá?
E fica as palavras finais aí para você. Olha, Ricardo, eu que agradeço, tá? É muito importante ter pessoas que estão dispostas a trazer para a população temas como que você atua aqui no seu podcast, e principalmente temas relacionados à saúde, numa era em que as redes sociais, elas hoje estão livremente veiculando uma série de desinformações, muitas vezes, ou uma série de estímulos a hábitos que não vão trazer saúde para a vida das pessoas. Então, ter profissionais que estão dispostos a veicular, né, informações que sejam realmente informações pertinentes à população é uma dádiva, né? É um privilégio poder sentar na manhã de hoje aqui com você, com toda a sua equipe e fazer uma abordagem de um tema que é tão importante para a população. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a você, ao PodLife, e espero que esse conteúdo aí chegue em pessoas que realmente precisam assistir e se conscientizar mais sobre a sua saúde e sobre aí os perigos do uso indiscriminado das canetas emagrecedoras. Muito obrigado, gratidão. Você que assistiu até agora nosso episódio, uma aula aí de saúde, bem-estar, aprendizado, né? Esse é o que o PodLife sempre tem para vocês. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê seu like. Até uma próxima. Tchau, tchau.